Olá, gente, muito bom dia. Esse domingo maravilhoso, dia 24 de agosto, pastor João. Último domingo, não? Último domingo. Não, penúltimo. Penúltimo? Acho que 31 de agosto. É mesmo? Oh, meu Deus do céu. Mas dia 20, no calendário. Dia 24, na verdade é dia 24, eu li 28, mas 24/8, né? Que alegria podermos estar compartilhando. Gente, nós estamos tão cheios de graça, de alegria. A vida tem se tornado tão mais leve para nós a partir da cultura do Evangelho, do reino do nosso Senhor. O reino que não é deste mundo, o reino que entra dentro de nós e faz a eternidade reinar em nossa vida. É com muita alegria que nós começamos esse domingo o programa Café com Bispo e estamos aqui felizes, eu, meu querido amigo pastor João Silveira, que aqui está à minha esquerda. Bom dia. Bem-vindo. Gostoso também é saber que lá do outro lado tem alguém nos ouvindo. Eu lembro que Paulo disse que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E o nosso trabalho aqui não é um trabalho técnico, o nosso trabalho não é um trabalho radiofônico. Não somos radialistas, né? Não somos radialistas, então nós aproveitamos as ondas da 92.3, que gentilmente nos concede esse espaço para transmitirmos a vocês. E a gente está muito feliz em saber que do outro lado vocês estão nos ouvindo, captando aquilo que está saindo daqui. Como dissemos, nosso trabalho é para o Senhor, é no Senhor e não na arte, não apenas numa obrigação, num dever de estarmos discorrendo sobre a Bíblia, mas sobretudo é alcançar vidas, é alcançar mentes, é alcançar corações com a palavra de Deus de forma simplificada. Sim. João, nós estamos há 20 anos fazendo esse programa, nem parece. Ainda a Rádio 92.3 não existia enquanto instituição, mas na rádio antiga, né, nós começamos com um programa que começava tão cedinho e foi crescendo a audiência, foi crescendo o espaço. E há 20 anos nós estamos aqui fazendo o programa Café com Bispo, com outras características, a gente mudou um pouco as coisas, né? Mas é uma alegria podermos, durante todo esse tempo, estar sustentando a pregação do Evangelho, o anúncio sobre Jesus, pregando o reino, fazendo aquilo que está na nossa competência fazer, com todo o capricho que a gente pode, né? A gente tem se empenhado muito na entrega do melhor que nós podemos, né? Sempre a entrega do nosso melhor. A gente está sempre muito bem-humorado, nosso homem interior renovado, ele tem trazido novidades de Deus para todos aqueles que estão nos dando o carinho da sua audiência, né? Também está conosco essa manhã, vinda de um congresso especial esse fim de semana passado, né, Lloyd? Sim, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Sim, como você, né, iniciou, viemos de um congresso de mulheres lá na região de Santo Amaro, né, do Grande Lençol Maranhense. Você acredita que eu nunca fui, Lloyd, em Santo Amaro? Mas nós vamos, né, pastor João? Vamos aí programar uma viagem, porque a cidade é belíssima, nós temos realmente um território, né, com muitas praias, lindíssimo, né, lá em Santo Amaro do Maranhão. Eu desejo né? de ir. E trago abraços de todos que estavam ali, da pastora Eucilane, do pastor Samuel, né, líderes ali da igreja Maranata no IPA, em São Cristóvão, e de toda aquela comunidade, né, que ouvem o programa. Isso. E foi um congresso maravilhoso, 3 dias, sexta, sábado e o domingo, né? Que bom, que bom, que bom. Amém. Que bom que você vem trazendo boas notícias, né? Amém. Gente, nós estamos trabalhando o texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e já estamos lá no capítulo 5, último capítulo da epístola, né? A primeira epístola a ser escrita por Paulo, né? Não está numa ordem cronológica, né, as epístolas, mas ela foi a primeira. Se fosse colocada em ordem cronológica, ela estava na frente de Romanos, né? Não foi a primeira igreja fundada por Paulo. Não, mas foi a primeira carta enviada. Foi a primeira carta que ele decide enviar.
E logo depois ele envia a segunda, né? Uhum. Ele escreve essa carta por volta dos anos 50, na sua segunda viagem missionária, quando para ali por cerca de 2 anos em Corinto, lembra? Sim, sim. Ele fica cerca de 2 anos na cidade de Corinto. Ele fez dali o seu QG e escreveu não só as cartas aos Tessalonicenses, mas a várias outras igrejas. Ele faz dali o QG, porque para ali convergiam os seus auxiliares, Timóteo, João, Barnabé, Sim, Tíquico. estrategicamente a cidade era importante. Provavelmente a cidade se tornava um polo ali, uma centralidade, aonde vinham e voltavam. Não é que iam e vinham simplesmente. Timóteo de Corinto saía para ver como estava a igreja em Tessalonicenses, Tíquico saía para o outro lado, de lá ele enviava e recebia informações. Então, as cartas que Paulo escreve aos Tessalonicenses são baseadas em informações que Timóteo, viajando, dizia: a igreja está assim, assim, assim. Ele escreveu uma carta confirmando. Ele escreve essa carta e logo depois ele vai escrever a segunda carta. No ano seguinte, um ano depois, ele escreve a segunda carta. E ao escrever a segunda carta, ele escreve pelas informações que Timóteo diz: está tudo indo muito bem. Agora, eles estão confusos com relação ao que vai acontecer no futuro. Como é a vinda de Cristo, como vai ser, como não vai ser. É o que o que vai acontecer quando a gente terminar esta epístola e passarmos para a outra. É aqui que nós sabemos também, João, que há 2 cartas escritas por Paulo que não estão no contexto da Bíblia, né? Aquela primeira carta que ele envia à igreja de Corinto, que são 3 epístolas e a gente só tem 2, né? E uma outra carta que Paulo escreve para Laodiceia, se não me engano. Isso. Que também se perde, né? É Laodiceia mesmo? É. Ele escreve e essa carta não está catalogada, né? De alguma forma a carta se perdeu. Só dadozinho, né? Sim. Mas é ele mesmo que faz referência a ela, né? Ele a faz gente está falando referência. isso aqui porque nós encontramos base quando o próprio Paulo faz referência. Menciona. Na primeira carta, na carta aos Coríntios, que a gente tem como primeira, ele diz: em carta já vos escrevi, né? Sim, sim. Bom, nós estamos retornando. Semana passada a gente saiu do ar lendo o texto do verso 13 do capítulo 5, né? Da primeira carta aos Tessalonicenses, do verso 13 ao verso 15. E a gente ficou de comentar, então, para resgatar, eu acho que seria legal que a gente lesse mais uma vez, Lloyd. Sim. Cultivem o companheirismo, cada um fazendo sua parte. Nosso conselho é que vocês advirtam os desocupados que vivem à custa dos outros para que arranjem uma ocupação. Incentivem os desanimados e ajudem os cansados a recuperar as forças. Sejam pacientes com todos e atentos às necessidades individuais. Cuidem para que, quando estiverem nervosos, vocês não ofendam os outros. Procurem o melhor em cada um e faça sempre o melhor que puderem para despertar o que há de melhor no irmão. Não, vamos dar uma paradinha aqui, cara. Quanta coisa boa temos aqui, né? Primeiro, que os desocupados não é uma coisa que está acontecendo agora. Sempre estiveram lá, né? Vivendo à custa dos outros. E Paulo os anima a trabalhar, a produzir. Que, de alguma forma, isso seja extirpado da igreja como pessoas que vivem à custa dos outros, né? Pessoas saudáveis, pessoas... Né? Nós sempre tivemos, né? Sempre tivemos. Sempre tivemos. Aqueles encostados na igreja, que estão por ali, não arrumam uma cadeira, não varrem um templo, fazem uma limpeza necessária, não querem participar de nada, mas querem participar muitas vezes do banquete, do recurso, da festa, querem a tribuna, querem estar ali aparecendo no meio dos outros, como se estivesse fazendo alguma coisa, e na verdade estão ali só fazendo número e atrapalhando na verdade. Há uma versão que diz Paulo dizendo que quem não trabalha não coma, né? Não deva comer. Eu lembro da explicação do pastor Zé Carlos no programa, na Roda dos Esclarecedores, numa quarta-feira dessa, quando ele faz exatamente a explanação.
Quando nós estávamos lá no livro de Atos, falando sobre a igreja primitiva na Judéia, a gente viu que Barnabé vendeu a sua propriedade e trouxe para ser dividido. A instituição dos diáconos foi por conta exatamente de repartir bem, de suprir a necessidade. E havia ali muitos encostados que não estavam fazendo nada, nem pertenciam à igreja, estavam ali só para tirar proveito, para levar o seu quinhão. Aí era a explicação do pastor Zé Carlos, exatamente o que a gente entende. E não era só na Judéia, isso passou para Tessalônica também. Talvez a prática de dividir o recurso entre os irmãos estava ali em Tessalônica. Há uma possibilidade de que isso estivesse acontecendo. E muitos estivessem encostados ali, sem querer trabalhar, aproveitando para tirar o seu quinhão, sem querer trabalhar na verdade. E eu quero dizer aqui que essa loucura de não trabalhar, isso é uma doença, isso é uma invirtude. Não é virtuoso para a pessoa que não quer trabalhar. A preguiça, já dizia Salomão, já condenou tantas vezes Salomão preguiçoso. E há sempre o preguiçoso. É muito bem dito, nesse programa que estou me referindo, da Roda dos Esclarecedores, o bispo fez uma esclarecimento, uma explanação muito bem feita no começo, quando disse, nós nunca vamos deixar de ter os necessitados, né? O governo não vai acabar com os necessitados. A igreja não vai acabar com os necessitados. Vamos sempre ter conosco, foi isso que Jesus Cristo disse, né? Os pobres sempre tendes convosco. Os pobres de dinheiro, os pobres de espírito, os pobres de compreensão, os pobres sempre vão estar lá. Nenhuma entidade, nenhuma ONG, nem governamental ou religiosa vai acabar com a pobreza. Mas é preciso estar de olho nesses que querem apenas tirar proveito. Na verdade, eles estão no meio da multidão, mas não servem para nada. Nem são de Cristo. Eu peço licença para dizer isso. Porque quem pertence a Cristo não vive nas custas de ninguém. Já Paulo disse nos programas anteriores que nós fizemos, Paulo dizendo assim, aquele que não trabalhava, ou que roubava, pare de roubar e passe a trabalhar para ajudar no sustento daqueles que têm dificuldade. Esse é o meu entendimento. Sim. Agora, tem uma coisa aqui nesse texto que... Nesse último mês, Paulo está sempre batendo nessa tecla, em outras cartas, né? Cuidem para que, quando estiverem nervosos, vocês não ofendam os outros. Ó, ponto para pensar, porque outro dia eu estava lembrando, há uma expressão que eu ouço comumente as pessoas usarem, tipo, fulano me irritou. E eu tenho tentado corrigir quando eu posso, que é, fulano não te irritou, você se irritou. Fulano te provocou, mas não te irritou. A irritação é propriedade minha. Eu é que me irrito ou não me irrito diante do estímulo externo que eu recebo. Eu não tenho que me irritar, eu não tenho que trazer a tempestade dos outros para dentro da minha paz. Eu preciso colocar a minha paz na tempestade dos outros. Se eu estou trazendo tempestade dos outros para dentro da minha paz, tem alguma gestão equivocada que eu estou me apropriando para fazer da minha vida um inferno. Então, lembre-se, problema de seu filho é problema de seu filho, não é seu. Lance sua paz na tempestade dele. Problema da sua mulher, do seu marido, não é seu problema. Se você não organizar isso, né, a gente vive a aflição desse sentimento messiânico, né, de querer salvar a pátria dos outros o tempo inteiro, o Salvador, e não é isso que tem que acontecer. Senão, a gente traz para dentro de nós problemas que não são nossos. Quando tu falas que nós recebemos a tempestade do outro e trazemos para dentro de nós, eu lembrei de uma coisa simples. Vivi muito tempo no interior, à beira do campo. Então, quando uma tempestade se formava lá no horizonte, o que a gente faz? Fecha a casa.
Para não abrigá-la dentro da casa da gente. Né? Maravilhoso. Fecha janelas, fecha portas. Para que aquela tempestade que vem trazendo poeira, que vem trazendo João. coisas, Exato. não afete a Fecha casa a porta, da gente. fecha a janela. Fecha a porta. Então, se a tempestade do outro está vindo na tua direção, fecha a tua porta. Sim. A tua porta de impropérios, a tua porta de reação negativa, fecha assim como você faz com a sua casa. Sim, Isso. sim. João, eu estou sempre tentando implicar as pessoas na queixa que elas fazem, né? Por método de trabalho, eu normalmente implico a pessoa na queixa que ela faz. Outro dia eu estava atendendo uma mãe que estava, assim, desesperada por causa de um problema de um filho, né? Eu disse, mas o problema é seu? Você não tem problema. O problema é seu? Não, é dele. Mas não é dele, é meu. Se é dele, é meu. Eu falei, tu está se apropriando do problema dele. Então você vai naufragar e ele também. Uhum. Se eu me aproprio do problema que o outro tem, o problema passa a ser meu quando não é. Então, assim, quer ajudar seu filho? Ajude-o a resolver o seu problema, não o teu, porque tu não tens. Então, tenha paz para poder ajudar o problema que ele tem. Mas eu acho que pai e mãe, eles carregam uma certa culpa ancestral. Sim. Quando o menino faz uma loucura qualquer, onde foi que eu errei? Bom, vocês já ouviram isso aí, talvez Muitas até vezes. disseram, né? Muitas Talvez vezes. até disseram. Sim. Onde foi que eu errei? Talvez não tenha errado, talvez o erro não seja de verdade seu. Não estou eximindo, de repente tem erro teu mesmo, né? Só tem que investigar o que é. Por negligência, alguma coisa. Sim, alguma coisa. O excesso, né? O excesso, né? A superproteção. Uma superproteção, pode ser. Mas assim, em tese, o problema não é teu, mas essa culpa ancestral, civilizatória, que a gente convive com ela, faz a gente se apropriar do problema do outro como se fosse nosso. E aí a gente nem resolve o dele, nem resolve o da gente. Amontoa Isso mesmo. problemas para o futuro. Eu tenho um caso em família muito triste, mas real. Alguém, um jovem ainda, se envolve com drogas e desafia a polícia, termina indo parar na cadeia. Eu tomei conhecimento do que a mãe faz. Dorme na porta do xadrez. Como se aquilo fosse a proteção ao filho. Como se dissesse, eu também quero ser presa. Hoje ela vive amarguras tremendas, porque aquele seu gesto de não deixar que a justiça corrigisse, que ele sentisse as reações do seu mal feito, ela tentou cobrir, tentou dar cobertura, constituiu advogado, liberou ele no dia seguinte e hoje ele dá dor de cabeça a ponto de quase matá-la de sofrimento. Exagero. Sim. Assumiu o problema do outro. Assumiu a loucura do outro. E essa cobertura? A gente estava falando aqui em off antes de começar, de um artigo que eu li, de uma carta de um presidiário para a mãe. Mãe, graças à senhora, eu estou aqui passando miséria no xadrez. Graças àquela cobertura que a senhora me deu quando não reclamou, quando eu apareci com aquele dinheiro em casa e a senhora não me perguntou de onde era. A senhora simplesmente me protegeu. E assim a senhora foi me protegendo dos erros que eu cometi e eu cheguei onde cheguei e hoje estou pagando pelo que fiz, não pelo que fiz, mas pela cobertura que a senhora me deu. Aqui quando Paulo fala, esteja atento às necessidades individuais. Ele está dizendo, esteja atento. Não está dizendo, tome para si, né? O problema do outro, mas esteja atento, ajude naquilo que for necessário ajudar, preciso, mas não que carregue para si. Se a tua empresa não suporta mais aquele que está precisando de emprego, não tente colocar para sufocar a tua empresa e depois perder a sua própria empresa. Encaminhe ele, peça a um amigo, encontre uma vaga, esteja atento, encontre uma vaga, não quer dizer que socorra. Como é que pode ajudá-lo, quando né? você já não tem mais suporte para isso. A tua empresa não suporta, você emprega porque ficou com pena. Aí o que vai acontecer? Se você fizer isso com um, com dois, daqui a pouco o lucro da tua empresa vai águas abaixo, você fica arruinado e arruina aqueles que estavam esperando de ti. Atento, esteja atento, não viva socorrendo além das suas forças. Esteja atento. Mas eu me apaixonei aqui por um texto que Paulo diz no capítulo 13, ou no versículo 13,
Já este é a segunda expressão de Paulo, a outra eu não lembro onde ele diz, no que depender de vós, tenham paz com todos os homens. E aqui ele faz uma recomendação depois de tudo isso, mas ele faz uma recomendação, a versão que eu tenho em mão. O final do versículo 3 diz assim, tende paz entre vós. Ou seja, façam tudo com cuidado, mas tenham paz entre vocês, para que a coisa não se dissolva. Vivam em paz, apesar das necessidades, das dúvidas, das dificuldades, mas procurem ter paz uns com os outros. Sim. Continuando aqui a minha leitura, né? O texto vai mais avante, diz assim, procurem o melhor em cada um e façam sempre o melhor que puderem para despertar o que há de melhor no irmão. Cara, esse texto aqui é fabuloso. Maravilhoso. Domingo passado, uma moça me perguntou, o senhor tem falado sobre ver o sagrado no outro? O que quer dizer isso mesmo, que eu estou tentando entender? Aí eu citei esse texto, né? Que a gente precisa fazer, sempre demanda no melhor. O que eu mais evidencio é o que mais cresce. Ao que eu dou mais atenção é o que mais vai crescer. Então, se eu estou num relacionamento com um irmão, com uma pessoa qualquer, e se eu evidencio o pior dela, sempre tem uma crítica da minha parte no pior dela, o que você acha que vai crescer nela? O pior, não o melhor. Mas quando uma pessoa se percebe notada, vista no melhor que ela tem, ela se aplica mais ainda, ela se dedica mais ainda. Mas quando só o pior da gente é visto, há um certo abatimento e um desejo de não fazer nada. Não há um elogio. Essa coisa do elogio, eu tenho defendido a ideia de que tem que viralizar. Puxa, como é bom, não é? Como é bom você receber boas notícias suas trazidas pelo outro. Como isso ajuda a gente a se compor melhor. A identidade da gente, ela sempre nos é dada pelo outro. A identidade que nós temos não é nossa identidade no sentido de que saiu de nós, nos deram a identidade. Eu falava ainda há pouco com o João sobre a identidade de Jacó, que quem deu a ele aquela identidade foi a mãe dele, né? Tipo a senhorazinha aí que cobriu lá, o garoto roubou a bicicleta e ela encobriu do pai que o garoto escondeu uma bicicleta roubada em casa, né? E ele faz uma carta de agradecimento porque é que ele está no xadrez, né? Então, assim, a gente tem a identidade que tem porque alguém nos deu essa identidade. Alguém colocou em nós, nos deu um nome, né? Nos deu diretrizes e nós andamos, na fase adulta, nessas diretrizes do infantil que nós recebemos, ok? Então, é preciso ter cuidado para a entrega do nosso melhor ao outro, para que ele se sinta melhor, para que ele passe a trabalhar no melhor. A exortação, por exemplo, né? Quando eu era menino, a palavra exortação para mim era muito feia, porque eu não sabia o que era exortação. Para mim, exortação era redarguimento, era ralha, era zanga. Não, exortação é exortar, é colocar para cima. Quando eu exorto alguém, eu digo, Diogo, você é muito bom no que você faz. Você é um cara incrível, habilidosíssimo. Botei lá em cima. E agora eu vou entrar com a aresta parada. Mas por que você está chegando tão atrasado? Devia chegar mais antes da hora. Ok? Ele não se sentiu ameaçado, porque minha primeira palavra a ele foi
Um elogio, reconhecimento. Da sua qualidade, daquilo ele não está fora das minhas cartas. Eu continuo contando com ele não está ameaçado. Perfeito. Ok? Perfeito. Então, essa coisa do elogio, ele é fundamental para manter relacionamentos. Um homem feinho, quando ele é elogiado, ele passa a ser um feinho arrumado, ele vai caprichar um pouco mais, né? Então, elogie seu feinho e ele vai melhorar. Eu vou ali tomar um café com meus amigos aqui e volto já já. Olá, gente, muito bom dia. Capítulo 2 do nosso programa hoje. Que coisa maravilhosa, né? Dá vontade de não parar de continuar nesse texto aqui, né? Cara, extrair o melhor que há nos outros é uma missão, João, que nós deveríamos abraçar com unhas e dentes. Como é bom. Eu tenho elogiado algumas pessoas e como eu tenho visto a meus próprios olhos essas pessoas melhorarem a condição delas, sempre procurando extrair o melhor. Cara, isso é assim comigo. Estou até caprichando na voz hoje, né, Loide? Usei até um antisséptico bucal aqui para melhorar a voz. Porque isso melhora a condição da gente, faz a gente ficar mais apurado. Entende? Verdade. A gente dá mais qualidade. Poxa, estão notando. Não é que a gente viva o delírio da expectativa dos outros. Não é isso que eu estou falando. Não. Eu estou falando da condição de eu ser percebido. Cara, quer ver uma coisa ruim? É quando você se arruma, coloca uma linda gravata, dá um tapa no visu, arruma o cabelo, não é não? Bota um baita de um vestido e ninguém fala nada. Não é que a gente está se arrumando para o outro, não é isso. É essa espontânea reciprocidade, né, que faz a gente ser visto, ser notado. Nós precisamos disso para viver também. É isso. Você está falando isso. Eu estou lembrando de uma costureira que ela sempre procura tirar das minhas medidas o melhor. Ela vai acentuando aquilo que eu tenho de melhor. E quando eu vou trazer aquele vestir diante do espelho, eu digo, olha como é que eu estou aqui, porque aquela mulher tirou de mim o melhor, fez um modelo que me potencializou o meu melhor, o meu porte melhor, né? E a gente vai aonde? Naquela costureira de novo, né? Que acinturou extraiu o melhor acinturou uma cintura aqui bem fininha, colocou um busto arrumadinho, ombreou direitinho, né? E a gente eu vou nela de novo, porque ela vai extrair o meu melhor, aquilo que eu tenho de melhor para mostrar a mim mesma. Mostrar o que é de melhor nas pessoas, ou ver, enxergar o que é de melhor. Muitas vezes se enxerga até aquilo que ele nunca viu. Isso, João. Aquilo que ele nunca percebeu. Isso. Eu lembro que, entre todas as pessoas que conseguiram enxergar o meu potencial de inteligência, era um cidadão que pedia na feira. Vivia pedindo na feira, comia na feira pedindo, e ele um dia me olhou e disse, eu sempre disse lá na casa dos teus pais, se conheceu lá no interior, que você era um menino bom de cabeça. Bom de cabeça significa inteligente. Poxa, aquilo me validou, porque nunca ninguém viu essa capacidade de inteligência. Quando eu disse que eu ia parar no primário porque não havia mais o que aprender naquele colégio, eu fui muito exagerado. Mas era uma realidade. E esse homem me validou. E era simplesmente pedinte de feira. Mas desde moço me conseguiu ver essa minha capacidade de inteligência. Beleza. Mas eu estou lembrando aqui também de a gente ser sincero no elogio que fizemos ao outro. Claro. Por que ser sincero? Não bajulação, né? Porque eu tinha um chefe, um amigo, um superior na minha carreira, que chegava um colega perto dele, ele punha a mão de uma vez, que é um profissional, rapaz, esse cara. Aí ele dava aquele elogio, mas fazia aquela... para a gente, em relação ao recém-chegado. Quando ele saía, disse, tu não vale nada, pois tu é ladrão, que não vale nada.
Entendeu? Então, eu estou falando da sinceridade que deve estar dentro da gente ao elogiar. Seja um elogio sincero, seja uma validade sincera, para que o elogiado, o validado, não perceba que você está apenas tentando bajulá-lo ou tentando jogar para cima com aquilo que ele mesmo não tem. Mas há sempre alguma coisa. O que Jacó viu em Esaú? Viu a face de Deus. Sim. Que nem Jacó percebia, que nem Esaú percebia. Esaú, em si, ele percebia a face de um tirano, de um violento que vinha para execrar o seu irmão. E o irmão viu nele o que havia de melhor. E ao vê-lo, beijou, se inclinou, como se tivesse inclinado diante da face que ele via de Adonai. E o beijou e a coisa mudou naquele dia. Né? A situação mudou. Sim, sim. É porque ver Deus na vida dos outros não é para qualquer medíocre, não, né? Tem que ter excelência, né? Enxergar o melhor dos outros vai requerer de nós excelência, né? Eu vi um depoimento, alguns anos atrás, eu só vou declinar o nome da pessoa, porque ela é bem conhecida, eu vou declinar aqui. Ele dizia que na escola os meninos faziam bullying com ele, porque ele tinha um nariz muito grande, né? Aí um dia ele chegou em casa chorando e disse para a mãe dele: mamãe, os meninos implicam comigo por causa do tamanho do meu nariz, que ele é muito grande. Aí ela disse: mas eles estão falando a verdade, filho, é grande mesmo. O teu nariz é grande. Mas já viu teus olhos? Ninguém na tua escola tem os olhos como os teus. Ele não queria nem mais ir para a escola, né? E a mãe dele disse: você tem os olhos mais lindos que eu já vi. É de um verde tão maravilhoso. Aí ele disse que ele foi para o espelho, olhou e disse: cara, eu quero logo que chegue segunda-feira, que eu quero ir para a escola e vou arregalar bem meus olhos. E ele disse que ele entrou na escola de olho arregalado, assim, né? Para todo mundo ver os olhos dele, né? Olha o que essa mãe fez, cara. Ela não mentiu para ele. Potencializou o melhor. Potencializou o melhor. Há coisas em nós que não prestam mesmo, né? Não? Mas, cara, por que falar do pior e não falar do melhor? Por que não enxergar o sagrado? Por quê? O que me compromete? Talvez, João, talvez. O que me comprometa é que eu estou vendo pelos meus infernos, não pelos meus jardins. Se eu sou habitado por infernos, eu vou ver os demônios dos outros. Lembra que Jesus diz que são os olhos a janela do corpo, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz, mas se eles forem maus, todo o teu corpo estará em treva. Olha a conexão do olhar com o nosso interior, né? Muita gente está vendo os demônios dos outros porque estão cheios de infernos dentro de si. Agora, quem tem paraíso, enxerga pelo paraíso, amigo. Entende? É leve, é tranquilo. Eu reconheço que tem o nariz grande, mas tem os olhos que ninguém tem. Foca no que ninguém tem. Aquilo, né? que foca expande. Expande, exatamente. O inverso disso é que muitas vezes nós queremos ver no outro aquilo que nós reprovamos talvez em nós. Em nós, E eu estava vendo uma reflexão, estou guardando para preparar uma mensagem sobre isso, que eu achei a coisa mais linda. A gente sempre vê no outro, sempre quer olhar no outro aquilo que não vale a pena. Na mesa eucarística, Jesus senta e diz assim: essa noite um de vós vai me trair. Percebem que nenhum daqueles discípulos que estavam à mesa viu no outro o potencial traidor? Não disseram deve ser Judas porque não lida bem com o dinheiro, não disseram deve ser Pedro porque é muito arrogante, não disseram deve ser Tomé que é displicente. Cada um viu em si. Acaso sou eu, Senhor? Acaso sou eu, Senhor? Cada qual olhou para si, viu o potencial, traidor, né? A fragilidade que estava dentro de si. Viu, naquela mesa tinha 12 discípulos
Muito sério. E ninguém isso. olhou para a qualidade negativa do outro, ninguém apontou o defeito do outro. João não se aproximou de Pedro, Pedro deve ser Judas. Não, é Tomé que é displicente, não anda ligando muito para as coisas e etc. Não, deve ser João que é falso, vive muito apegado com o mestre, aquilo é só falsidade. Podia surgir essa conversa. Não surgiu, sabe por quê? Porque todos estavam devidamente instruídos por Cristo. Sim. Sabiam o seu papel ali naquela mesa, É obstante que, o que aconteceu? Lá adiante, Pedro comete o seu deslize. Ou seja, estava em si. Então, cada um começou a dizer, por acaso sou eu? Olhar a impotencialidade também em si, ou a capacidade de resvalar em si próprio, em vez de olhar no outro. Esse exemplo, para mim, foi muito lindo. É muito, muito lindo. Essa reflexão. Uhum. Os discípulos não viram o potencial traidor no outro. Viram em si mesmo, ou seja, Sim. reconheceram a sua humildade para dizer, pode ser eu. Será que sou eu, Senhor? Eles não disseram, será que é Pedro, João, Tiago, Lucas, Mateus? Não. João, enquanto eu estiver me incluindo na possibilidade de ser, eu não me torno. Uhum. Vou repetir. Enquanto eu estiver me implicando e me incluindo na possibilidade de ser, eu não serei. Eu serei quando eu não vejo mais a possibilidade de eu me tornar. Eu conversava com o meu analista anos atrás, e eu dizia para ele, cara, eu morro de medo de me tornar um canalha. E disse, enquanto você tiver medo e falando disso, você não vai se tornar um. A vigilância, né? Porque você está preocupado em não se tornar. Mas quando você se despreocupa e acha que você é intocável, você estará muito, muito mais propenso a se tornar um. Então, quando o João cita a grandeza desse texto, né? E assim, merece um programa em particular, o texto que João citou. Isso mesmo. Incluindo-se na possibilidade de ser, isso protege você para não se tornar. Mas quando você não se inclui, você estará pronto para cometer aquela infração. Percebe o que Pedro faz ali? Eu não, Senhor. Eu sou capaz de morrer por ti. Pronto. No momento seguinte, ele tropeça. No próximo passo. Entende? A vigilância é o meu caráter, aos meus valores. Cara, né? eu sei que eu sou possível também. Assim, eu não me excluo de nada. Como diz Paulo, né? Em nada me argue a consciência. Mas, contudo, eu não me dou por justificado. Eu acho que é isso, sabe? Eu não me dou por justificado, embora eu não tenha uma consciência que me argua. Então, eu passo a respeitar todos aqueles que são diferentes de mim. Porque o que me separa de um homicida é só um gatilho e uma oportunidade. Eu mataria alguém? Não, em plena razão. Mas eu não sei se numa circunstância devida eu não seria capaz. Eu já pensei em algumas delas, talvez eu fosse capaz de matar alguém. Mas é justamente o fato de me incluir que me mantém ativo no não matarás. Não matarás. Mas a possibilidade, claro, o que me exclui da minha opção sexual é a minha escolha. Mas eu sou tão propenso quanto qualquer outro que tem uma opção diferente da minha. Quem é que me protege disso? Entende? De modo algum, Senhor, no momento seguinte está negando a Jesus. Então, assim, que a gente tenha mais cuidado, né, cara? Tenha mais cuidado. Cara, que texto bacana, como levou a reflexões sérias, né? Profundo, né? Sim, sim, sim. Olha, já que a gente está aqui, a gente não está... Não tem que cumprir uma tabela. Eu me lembrei outro dia, estou me lembrando agora, eu sempre fui muito escrupuloso com o comércio do púlpito.
Sempre, sempre. Eu nasci numa família de escrúpulos, eu nasci numa igreja de escrúpulos, e assim minha cabeça funcionava. Mas houve um tempo que a sedução me rondou. E eu ia pregar em algumas igrejas, e as ofertas que eu recebia eram muito boas, mais do que a igreja local me pagava. E aquilo me chamou a atenção. Mas eu sempre mantendo um escrúpulo. Um dia, eu me peguei fazendo conta da oferta que eu ia receber. Projetando. Alguém me chamou, eu sempre fui de boa vontade, eu nunca cobrei para pregar em lugar nenhum, e não cobre jamais. Jamais. E aí alguém me chamou para pregar numa igreja, essa igreja sempre me abençoava com ofertas volumosas. João é testemunha de algum desses lugares que eu já fui, os caras muito generosos, muito. Mais e muito mais do que eu imaginava. E um dia eu fui chamado, aí eu disse, claro que eu vou, iria de qualquer jeito, não é esse o problema, eu iria de qualquer jeito. Mas como eles me acostumaram a dar boas ofertas, eu comecei a fazer conta dessa oferta, que eu não tinha recebido. E o pastor me disse, tu pode comprar a passagem aí, porque minha secretária está de férias, e tu pode comprar a passagem, eu te reembolso a passagem aqui. Eu falei, sem problema. Comprei a passagem e fui. E preguei, foi sensacional, foi legal. Eu não estava pregando pelo dinheiro, mas eu esperava. Acabou o culto, nos despedimos. Como era na minha cidade natal, eu não ficava em hotel, ficava na casa da minha mãe, ele não tinha que pagar hotel. E eu fiquei esperando. Acabou o culto, ele me deu um abraço, eu peguei o carro, fui para casa. No dia seguinte eu viajei de volta e até hoje eu não recebi nem o dinheiro da passagem, nem a oferta costumeira. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu despenquei dessa ideia que eu já estava pensando em não pastorear nem mais a igreja local, em sair itinerante, me tornar itinerante, né? E Deus me livrou desse abacaxi. Eu disse, graças a Deus, eu paguei para me ver livre dessa situação que estava me corrompendo, não é? Não sei porque que eu entrei nesse assunto, mas deve estar servindo para alguém aí. Se não serviu para mim, né? Sim. Foi uma lição preciosa. A gente não pode se eximir de estar criticando A, B, C ou D, porque a gente também corre risco. O telhado é de vidro, não é não? Isso. O telhado é de vidro e a gente tem que ter cuidado. Sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. Vamos lá, gente. Obrigado, João. Obrigado, João, pelo texto que você citou aí. Vou botar na minha lista de mensagem aqui. Espero que tu pregue antes de mim. Mas se eu pregar antes de ti, eu vou fazer a referência, né? Eu vou fazer o holocausto, mas vou dizer de onde veio a lenha. Vamos em frente, Lóide. O mato que estava o cordeiro, né? Versículos 16. Sejam alegres em qualquer situação, orem o tempo todo, deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês que pertencem a Cristo Jesus vivam neste mundo. Não apaguem o espírito, nem reprimam os que afirmam ter recebido uma palavra da parte do Senhor. Mas também não sejam ingênuos. Analisem tudo e guardem apenas o que for bom. Algum comentário aqui? Não, joguem fora tudo o que tiver ligação com o mal. Pronto, fechamos aqui. Tem comentário, né? Tem comentário desde o verso 16, que é a maneira que Deus quer que a gente viva no mundo, né? Sejam alegres em qualquer situação, é o que ele está falando aqui, né? Sim, a gente pode viver alegre em qualquer situação. Mesmo nas mais provocativas. A gente, se tiver o interior da gente organizado, e eu acho que essa é uma chave importante da gente pensar. Isso mesmo. Se a gente estiver com o interior da gente organizado,
a gente é capaz de viver contente em qualquer situação. Imagine o que é que Deus pensa de nós sobre a experiência do viver nesse mundo. É que a gente viva bem, que a gente vive em paz, que a gente vive em contentamento. Essa é a vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus para nós. E quando vem uma tempestade, não é Deus querendo acabar com o nosso humor, arruinar com a nossa vida, né? Eu fico pensando que aqui está uma coisa importante da gente pensar: como é que Deus quer que eu viva nesse mundo? E a vontade de Deus é essa, que a gente viva bem, que a gente viva da melhor maneira possível, né? Eu vou tratar com o versículo 18, mas depois eu quero voltar ao 17, porque a gente está nesse assunto. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu ouvi ontem um testemunho de alguém que estava já 3 meses desempregado, passando dificuldade. Ouvi falar que havia um grande pregador que trazia mensagens animadoras, e ele decidiu ir para a congregação nesse dia para participar daquele culto e ouvir uma mensagem que o animasse. Quando ele chega, encontra-se com o irmão que estava à porta ou na quadra, dizendo a ele: meu irmão, por favor, me ajude, porque já lotou, já está tudo cheio aqui, as quadras estão todas cheias, eu já não tenho quem organize o estacionamento, eu queria que você fosse lá para a quadra seguinte, organizar o estacionamento lá, porque senão vai virar uma bagunça, uma baderna. Diz que ele pensou em si e disse: pô, eu venho para ouvir uma mensagem animadora, doido para ouvir, desempregado, passando fome, dificuldade, venho para ouvir uma mensagem, sou convidado a ir organizar o trânsito, o estacionamento lá na quadra seguinte. Que loucura! Mas eu vou. Mesmo assim foi. Chega lá na quadra, lá na posição que ele foi levado a fazer, de repente, o segundo carro, o terceiro, passa alguém e diz: fulano, eu estava te procurando. Estava te procurando realmente, como é que você está? Estou bem, você já está empregado? Não, estou desempregado ainda há 3 meses. E eu há 3 meses te procurando com a vaga de emprego para ti. Por favor, amanhã leve seus documentos e vá lá na empresa que eu tenho uma vaga para você. Estou precisando do teu trabalho. Ou seja, esta é a vontade de Deus, que você organize o carro, porque lá está a solução para a tua dificuldade. Não é na mensagem que você vai ouvir, às vezes é no trânsito onde você está. Sim. É lá no lugar onde você está que está a vontade de Deus, o que Deus te colocou para receber exatamente aquilo que tu esperas. João, onde está a nossa dor, aí estará a nossa tarefa. Eu penso que se a gente entender isso, a gente muda muita coisa na vida da gente, né? Onde está a dor, não está a condição do escapismo, né? E nem a desgraça. Nem a desgraça. A graça. A graça, a possibilidade da grande graça. reviravolta, né? Pensar dessa forma pode melhorar muito a nossa condição de existência, né? Como Paulo pensava, a oportunidade de fazer daquilo um púlpito, né? Sim, cara, sim, exatamente. Exatamente. Mas eu queria puxar o último Sim. texto aqui, quando o versículo 17 diz assim: orai sem cessar. Isso tem sido, esse texto nessa versão, não sei como é que está na versão aí, 17, ele tem sido Ore o tempo todo. discussão para muita gente. Como executar essa ordem? Se é o tempo todo, eu não posso pensar mais noutra coisa, estar orando o tempo todo, eu acho que isso vira uma alienação. Não é isso que o Paulo está dizendo. Ele está dizendo: não perca o foco daquilo que você está fazendo, orando sempre a Deus, ou dando graça, ou apresentando a tua necessidade, apresentando aquele irmão. Não, quando ele diz sem cessar, não quer dizer ininterruptamente. Ou seja, não cesse, não parem, não seccione aquilo que você está fazendo. Você decidiu orar por Loide, para que ela alcance o objetivo dela, se for a vontade de Deus, não seccione isso porque ela te ofendeu, porque ela fez qualquer coisa, ou porque você esqueceu-se dela. Eu entendo que a questão está aí. É porque a oração, às vezes, João, toma-se pelo modelo O ritual litúrgico. de um ritual litúrgico, de um monólogo que se faz, né?
E eu entendo que isso mantenha a sua mente ocupada com as coisas que norteiam o lugar onde Cristo está, né? Percebe as coisas que são do alto. Percebendo as coisas que são do alto. Porque a oração, ela é um diálogo, é uma meditação, é um aprofundamento. Um estilo de vida. Um estilo de vida, sim. Qual é o material que ocupa a minha mente, né? Então, necessariamente não é um monólogo. A oração, ela é dada ao diálogo, né? A percepção do que está sendo mostrado, do que está sendo dito, do que está sendo revelado, do que o descortinar está se apresentando para mim. Então, o diálogo nem sempre é o melhor caminho da oração, né? Às vezes ficar em silêncio é uma oração profunda, né? Sentindo a batida do teu coração, né? O pulsar das tuas veias, talvez seja uma das orações mais profundas, né? É a oração do silêncio, né? A gente anda tão agitado que a gente não consegue nem mais fazer silêncio, né? Vamos tomar um café, gente? A gente volta já. Olá, gente, muito bom dia. Esse é o terceiro bloco da nossa programação. E eu caprichando aqui na locução. Maravilha. João, que texto fabuloso, né? A gente quase que não consegue sair desse lugar aqui, né, cara? Tem tanta coisa boa para a gente tirar, Paulo dando né? as últimas admoestações, os últimos ensinamentos nessa carta, aquele povo que ele tanto admirou, um povo que ele conquistou por apenas um mês que ele esteve lá, ensinando os finais de semana, aceitaram a fé que abrangiu, impactou de tal forma que ultrapassou as raias da Tessalônica, né? E foi embora. E Paulo está agora dando uma demonstração tão bonita, tão agradável, dizendo, não extingais o Espírito. Ou seja, deixe que o Espírito de Deus flua entre vocês. Não, evitem as filosofias, os ensinamentos judaicos que só servem para cumprimento de regras e não extingais o Espírito. Deixe que ele flua entre vocês. Não desprezem as profecias, não as profetadas, mas aqueles que trazem uma palavra sincera a vocês. Não desprezem, porque Deus continua falando hoje também por aqueles que ele decide trazer uma palavra profética a você. E se afastem da aparência do mal, ou seja, coisas que não vale a pena. Não é aquelas que é necessário. Abraçar um amigo enquanto está num bar, porque ele precisa do teu abraço e você quer dar um abraço nele, isso para mim não é a aparência do mal. Sentar-se com alguém que está numa mesa tomando uma cerveja, você tem uma mensagem para ele, você não foi para a orgia, e tem medo do que o outro possa pensar que aquilo você está tomando com ele, eu acho que esse medo não deve existir, porque você precisa, na verdade, fazer o que tem que ser feito, sem se incomodar com aqueles que não têm outra a fazer a não ser cuidar da vida alheia, né? Os desocupados. Os desocupados de mente. É que a gente, às vezes, fica tão hermético para os relacionamentos da gente, com medo da aparência do mal. Eu sempre penso na musiquinha do Chico César, que Deus me livre da maldade de gente boa. É possível você estar no meio de gente boa praticando extrema maldade. Então, me ver livre da aparência do mal não está falando necessariamente das oportunidades que eu tenho de tirar um pouco do peso da vida do outro. Jesus foi chamado de amigo de prostitutas, de beberrões, né, de publicanos. Por que exatamente? Porque Jesus não tinha essa fronteira tão espessa assim. Ele não era tão hermético, ou ele não era nada hermético. Ele estava sempre pronto. A aparência do mal é tudo aquilo que faz ligação com o mal, né? Diogo citava ainda há pouco o texto de Paulo aos Coríntios, dizendo, você se reúne para piorar. Você se reúne para pior. Você não melhora a vida de ninguém, você só piora a vida das pessoas. Então, um ambiente desse não só tem a aparência do mal, mas é o próprio mal presente, né? Então, a gente tem que estar um pouco mais atento para que a gente
não se tornem muralhas, mas pontes de comunicação, né? Ponte de comunicação. E a gente tem que parar um pouco. Agora você imagina, uma tempestade danada, uma pessoa conhecida que está na parada de ônibus, eu posso dar uma carona, não vou dar uma carona porque podem pensar o mal. O mal está na pessoa que pensa, não na minha boa ação praticada, entende? Eu viajo costumeiramente quase todas as semanas para a Baixada. E eu criei um hábito, não é uma jactância fazer aquilo, não é uma prepotência, não é uma arrogância e nem quero demonstrar a ninguém. Mas as minhas caronas preferidas na beira da estrada são os homossexuais, são as prostitutas. E quanto choro e quantas confissões eu já ouvi. Uhum. Quanta conversa eu já pude ter agradável, quanta libertação já pôde acontecer. Eu fico... Quem pense o que quiserem pensar de mim. É a aparência do mal, pode ser, para aqueles maldosos. Mas se eu encontro uma prostituta na beira, mesmo que ela esteja saindo de uma boate, mesmo que ela esteja indo para um ambiente não tão recomendável, eu não nego uma carona, eu ofereço a carona, porque ao longo dessa trajetória eu posso ter uma conversa agradável com aquela criatura que tudo que ela está precisando é de alguém para dizer: você existe, você é gente, você não é esse abjeto que está aí à beira da estrada. A mesma coisa eu faço com os homossexuais que eu posso encontrar, os rejeitados. Eu procuro dar uma carona porque eu quero entrar na alma daquela pessoa, conversar com ele, tirar muitas vezes angústias que são tremendas. E, pasmem, muitas vezes eu já encontrei essas pessoas que estão indo sepultar o pai ou a mãe, ou então ver a mãe ou o pai que está na ânsia da morte, e tudo que ele queria era uma carona, na verdade. Um pastor dando uma carona para uma prostituta na beira da estrada, parece loucura, não parece? Mas eu sei, Deus sabe do meu espírito, de o que está lá dentro de mim com relação a essa pessoa. Não quero ser um aproveitador dos outros, mas aproveitar as oportunidades que me são possíveis. Sim. Sem medo de ser isso uma aparência do mal. João, eu tive uma experiência anos atrás. Eu morava numa cidade, uma cidade muito bonitinha. Ela era na beira do mar. E eu comprava peixe numa peixaria que o presidente da associação de pescadores, né? Uhum. Era muito meu camarada. E eu comprava peixe habitualmente na peixaria dele. E um dia ele me disse: seu bispo, nós vamos fazer um mulato velho aqui. Mulato velho é tipo uma jabiraca de cação. Né? De cação. Aí ele disse: olha, vamos fazer um mulato velho aqui na hora do almoço. O senhor não quer vir comer conosco? Eu falei: cara, que oportunidade fantástica, né? Falei: claro. Comprei o peixe, levei para casa e voltei na hora do almoço para comer com eles. E estou eu sentado comendo com eles, ouvindo aquelas mentiras engraçadas, né? Do lampião que o cara pescou, que estava aceso ainda. Conversa e de pescador. Tal. Da foto do peixe que tinha 30 quilos, a foto tinha 30 quilos, aquela loucura, né? E eu me divertindo ali, ouvindo, dando risada, né? E, de repente, bem atrás de mim, eu senti o cheiro de um perfume, não era Chanel número 5, né? Mas era um perfume doce, feminino. Não é. Aí a pessoa perguntou a ele assim: ei, Luiz, quem é esse bonitão aí? O bonitão era eu. Que eu olhei, vi quem era. Era uma prostituta. Ela toda noite estava lá na porta da cidade e eu a via. Meu carro, como tinha um vidro muito escuro, ela nunca me via, mas eu sempre a via, ela sempre estava ali. Já era uma senhora, ninguém atirava, por isso ela sempre estava ali. E eu disse para... Aí o Luiz diz assim: é o bispo da igreja fulana. Aí ela botou a mão na boca e disse: me desculpa, seu bispo, me desculpa, me perdoa. Eu falei: exatamente do que devo lhe perdoar. Sente aqui, querido, olha, essa cadeira do meu lado está vazia. Sente aqui. Não, de maneira nenhuma. Sente aqui, querida.
venha almoçar conosco. Ela, muito sem graça, sentou e eu comecei a conversar com ela. Uma das conversas mais produtivas que eu tive na minha vida. Eu ouvi coisas que eu não imaginava que pudesse acontecer na vida de alguém que se diz de vida fácil. A vida não é nada fácil, é muito difícil, não tem vida fácil. E eu vi crentes da igreja passando por trás de mim. Eu fico imaginando o que podiam estar pensando. Eu disse, meu Deus, estou me sentindo como Jesus aqui. Amigo de prostituta. Ouvindo conversas que ela talvez nunca tenha ido a um confessionário se confessar, com vergonha, com medo, sei lá o quê. Talvez nunca tivesse coragem de sentar com um pastor para falar, ela estava falando para mim, e eu estava emprestando a minha escuta, ouvindo a alma dela falar. Eu me senti tão forte naquele dia, e pouco me importava se a aparência era má ou não era má. Não era uma questão de aparência, era uma questão mais profunda, era uma questão de tocar na alma daquela mulher, de ouvi-la, de servir de bálsamo para a vida dela, não é? Então, às vezes a gente fica hermético, não querendo atravessar a fronteira, não é? Papos que a gente precisava ter, como a gente teve com, que o João lembra sempre do Bob, né? Que era um camarada lá da região, lá da propriedade de João. Cara, que papo bom, agradável, como a gente ouve a aflição do outro, né? E ao invés de julgar, a gente simplesmente está ali para tentar entender, para escutar, para acolher. A gente não tem que concordar com as coisas que a gente ouve, mas a gente sente o drama, o peso que aquela pessoa está carregando na vida, né? Então, em nome dessa aparência do mal, a gente tem deixado de fazer muito bem para a vida de algumas pessoas que precisariam do abraço da gente, da presença da gente, da escuta da gente, e a gente está negando escutas, né? Por causa dessa tal aparência do mal. Evitar essas pessoas, essas situações, sob o pretexto desse versículo, para mim é hipocrisia pura. Para mim é aqueles que, na verdade, vivem religiosamente e não vivem o Cristo que era amigo de prostitutas e pecadores. Pessoas que, religiosos, até clérigos, que evitam situações como essa, se elas se apresentam e são oportunas sobre o pretexto deste versículo, eu creio que, na verdade, não demonstram o Cristo que é em si, e sim apenas uma capa de religião. A capa que é colocada junto com os filactérios e as campainhas em borda da manga, para parecerem santos e cristãos. É verdade, João. É verdade. É como jejuar e dar notícia de que está fazendo isso para perceberem no espiritual, né? Sensível. Quando às vezes está fazendo aquilo ali, é uma guerra de fome, não tem nada de jejum, é guerra de fome, né? Greve de fome. Simplesmente. Na minha cidade teve um prefeito que fez greve de fome, dizendo que estava jejuando. Como não resolveu nada do que pretendia, acabou se levantando e indo fazer a refeição dele, né? É uma loucura, cara, querer parecer o que de fato não é. Quem é não fica dando sinais, simplesmente é. Não é? É como o cara que quer mostrar-se rico, não é? Pendurou uma medalha no pescoço do tamanho ridículo, de uma medalha total, no pescoço, né? Um cordão da grossura de um dedo, para mostrar-se rico, que na verdade tudo que ele tem é dinheiro, né? É verdade, é uma pobreza danada, uma vida extremamente pobre. Gente, textos bons esses aqui, viu? Analisem tudo e guarde apenas o que for bom. Jogue fora tudo que tiver ligação com o mal. Pronto, está resolvido. Tem ligação com o mal? Estou fora. Ou seja, é lícito o comércio, mas ele vem de fonte ilícita. Sim. Não deve ser para mim, devo jogar fora. Sim. O galão está lá, mas é meu. É barato a mercadoria que estão me vendendo, estou necessitando, é barato, mas ela vem de uma fonte não
legal, aliás, é o que não é lícito, eu devo jogar fora do contexto. Não só porque a polícia pode vir me pegar, mas porque dentro de mim não cabe, na verdade, compactuar com isso, é o que o Paulo está dizendo. Não é por medo da justiça, é por legalidade daquilo que você é, daquilo que você vive, daquilo que há dentro de você, e não por medo da lei. Já dizia Tiago, queres tu não temer a lei ou a justiça? Faz o que é bom. Sim. E terás louvor dela. Pronto. Pronto. A gente não teme a lei. Né? Paulo diz que a gente cumpre. O Paulo diz que quem tem que ter medo da lei é o patricida, o matricida, né? Eu não sou patricida, não sou madricida, né? Não sou um criminoso porque tem medo da lei. Ele me protege, né? Não me pune. Ela me pune quando eu sou um infrator. Isso mesmo. Não sendo um infrator, né? Não tenho problema com os 10 mandamentos. A lei é boa, perfeita. O que enfermou a lei foi a carne, né? A carne que enfermou a lei. Mas a lei é boa, pura, perfeita, não tem nada de errado, né? Jesus até aperfeiçoou a grandeza da lei, dizendo, olha, vai amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e cumprirás a lei toda. O resto está cumprido, pronto. Porque quem ama Cristo, né? Quem ama as pessoas e ama Cristo, não sai prostituindo, não sai roubando, não sai execrando os outros, não matando, ofendendo o próximo, tirando o que é dele. Não sai fazendo, não. Não sai porque não cabe. Mesmo que queira, não cabe, não consegue. Não tem mais nada a ver com essas coisas. Não. O mal ficou para trás na vida da gente. Então, vamos finalizar o texto. Vamos, versículo 23 agora? Não por finalizar, porque tem tanto que se comentar, mas... Não sei nem se a gente consegue terminar hoje. Vamos versículo ver. 23, né? 23. Vamos tentar ver Vamos para tentar. onde o Senhor nos leva. Que o próprio Deus, o Deus que deixa tudo santo e completo, faça vocês santos, completos e ajustados, espírito, alma e corpo, e os mantenha preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois quem chamou vocês é de total confiança, e se Ele disse, é porque vai fazer. Bom, então vamos dar uma paradinha aqui hoje. Só um instantinho. Responsável. Cara, foi domingo passado, à noite, eu estava falando sobre essa tridimensionalidade do ser humano, né? Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. E essa trilogia humana, ela é alcançada em todas as 3 dimensões pela presença de Deus. Deus age em tudo que é em nós, nas nossas emoções, no nosso corpo físico e também no nosso espírito. Há comunicações, e eu lembrava domingo disso, que há comunicações feitas a nós que são via espiritual, não é via almínica. Há saídas que estarão em Deus para a nossa vida. Há escapes que eles só vão acontecer na dimensão do espírito e o corpo e a alma se beneficiarão. Mas eu preciso aprender a lidar com a linguagem do espírito. Eu preciso andar com o espírito. Eu preciso caminhar com o Espírito de Cristo, ser companheiro do Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo não pode ser uma referência simbólica para a minha vida. Ele é o companheiro, ele é o parceiro de vida. E eu preciso aperfeiçoar a minha relação com ele, porque há percepções para a vida que elas só vazam por meio de uma relação espiritual com Deus. Como diz Paulo, o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. Exatamente. E testifica que são os filhos de Deus, né? Sim. Olha, Paulo falando de homem interior e homem exterior, e ele está falando de alma e espírito, né? Ele diz que ainda que o homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova todo dia. Quando eu dou a atenção, né, às questões espirituais,
E eu dizia uma coisa que para mim foi poética, que me encheu de alegria ontem à noite. Eu dizia assim: o Espírito que está em mim é o mesmo Espírito que criou a bromélia no meio da floresta, que criou o ipê roxo, o ipê amarelo, o ipê branco, que criou a sapucaia, que criou a jaguatirica, né? Porque no texto que eu citava, dizia: vivam com criatividade, vivam com criatividade. Se eu me mover pela comunhão que eu tenho com o Espírito Santo, eu vou começar espírito, a enxergar, né? Coisas que norteiam Cristo, né? Que do alto são compartilhadas, que na minha dimensão terrena eu não consigo ver. Soluções que brotam da comunhão do meu espírito com o Espírito de Deus. Soluções que brotam dele, porque vibrando nas coisas do alto, eu vejo as coisas da perspectiva dele. Por isso, ativar a nossa espiritualidade e ter comunhão com o Espírito Santo é a chave para muitas saídas que minha alma não encontra e o meu corpo não encontra. Mas o poder que emana dessa comunhão, a força que brota dessa comunhão, faz eu saltar muralhas, escalar montanhas. Há na dimensão do espírito uma força que afeta até os meus músculos. Há uma força que vai além e muito além da obsessão dos meus pensamentos adoecidos. A força de Deus virá e nos acalmará. Ele se colocará no centro da nossa vida. Então, andar com Deus, não é? E entender que nessa dimensão espírito, alma e corpo, ajustados, alinhados, a gente vive uma vida extravagante, que é a proposta de Deus para nós. A gente vive celebrando a vida. Então, eu quero animar meus irmãos a não terem a presença do Espírito Santo como um símbolo de pombinha na sua vida, ou um foguinho que arde. Ele é o poder de Deus na nossa vida. Cara, Deus não nos enche do seu Espírito para a gente falar em língua estranha. Ele nos enche para vivermos essa vida extraordinária, que falemos em línguas estranhas e estrangeiras, na medida que o Espírito lhe concede. Viver na Mas, cara, vai para além. Espiritual, na expectativa do Espírito. Contanto que a finalidade da presença do Espírito na nossa vida não seja apenas uma demonstração por glossolalia, mas seja, na verdade, no agir, no caminhar, na expansão da vida, no olhar, no sorrir, na expansão da vida, como diz o Bispo Renato, no caminhar, no dirigir no trânsito, dirigido pelo Espírito de Deus. Ou seja, eu sou motorista e fui habilitado, mas quando eu dirijo sobre a presença dele, a coisa é diferente, flui de forma diferente. Quando eu falo, como disse Paulo lá aos Consolenses, quando abrir a minha boca, Cristo seja manifestado, pelo seu Espírito, que ninguém pode manifestar a Cristo sem ser pelo Espírito que é em nós. E quando ele diz: eu vou, mas eu envio outro Consolador, e ele estará em vós e vos fará conhecer, vos fará lembrar, vos lembrará de tudo que eu vos ensinei. Então não podemos manifestar Cristo a ninguém de forma autêntica, sem ser pelo Espírito de Jesus, do Espírito Santo que é em nós. Sim, verdade, João. Olha só, como que esse trechinho que a gente leu, esse fragmento termina. Pois quem chamou vocês é de total confiança. Se ele disse, é porque vai fazer. Pronto. Sabe, ele é de total confiança. Gente, a gente precisa descansar nessa soberania de Deus, né? Sabendo que se ele disse, é porque ele vai fazer.
Isso me tranquiliza tanto. Descansar nessa garantia. Descansar nessa garantia. Sim, sim. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. essa é a forma que está escrita aqui na versão que eu tenho à isso mão. não é lindo, João? É lindo. Isso é lindo, cara. Isso revoluciona a cabeça da gente. Ele fará. Agora, uma coisa está me pegando aqui, a gente vai passar para o próximo bloco, porque eu preciso que a gente esclareça. Que há muita dúvida em muita gente que muitas vezes tem me questionado. Tá. Ainda do versículo 23, né? Tudo bem, nós vamos lá. Meu Deus do céu. E o Deus de paz os santifique. Eu quero parar bem aqui para deixar para o próximo bloco, que o nosso tempo está afindando para este bloco. O Deus que deixa tudo santo e completo. A gente então vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pausazinha para tomar um café e logo logo a gente volta para essa reflexão que o pastor João chamou a gente para fazer, ok? Então não saia daí não, que a gente está voltando já já. Olá, gente, muito bom dia. Quarto bloco da nossa programação. Você que chegou aqui agora, você pode assistir a nossa programação na íntegra assim que terminar o programa aqui na rádio, lá no YouTube. O canal é Igreja da Colheita. Você vai assistir na íntegra o programa todo, desde o primeiro bloco, assim que terminar aqui. Também, assim que terminar aqui, às 9 horas da manhã, nós estamos começando aqui na igreja um encontro fantástico. Tem sido tão edificante, tem sido tão bom. Você que tem liberdade com seu domingo pela manhã, que quer se aprofundar um pouco mais na palavra, a gente está com uma turma de gente madura, estudando, imergindo, mergulhando profundamente nos textos bíblicos, falando sobre a vida no Evangelho. Tem sido tão bom, tão produtivo. Domingo, hoje, a partir das 9 da manhã, estaremos juntos aqui, compartilhando também um cafezinho, que ninguém é de ferro, né? Comendo uma torradinha, uma coisinha ou outra que trazem para a gente tomar café. E você é meu convidado especial. Rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais, bem na curva do 90, né? Então, eu te aguardo a partir das 9 horas da manhã. Mas vamos lá, João, nós estamos aqui engasgados ainda com o versículo 23, né? Isso. Do capítulo 5 da carta de Paulo aos Tessalonicenses. É que a versão que eu tenho à mão diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Ou seja, e lá no livro de Josué, no capítulo 3, se não me engano, no versículo 5, diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Há muita confusão, eu já vivi muito essa confusão sobre a santificação. Se a santificação é um ato do homem para Deus ou se é um ato de Deus para o homem. Nós encontramos aqui o texto dizendo: e o Deus de paz vos santifique. No meu entendimento, a santificação é divina e não humana. Sim. E eu quero entender que quando o texto diz santificai-vos, ou seja, Josué está dizendo purificai-vos, abstende-vos daquilo que não é correto, porque amanhã será o grande milagre da entrada na terra prometida. Vocês vão atravessar o Jordão. A maravilha do Senhor será vista por todos. Mas há muita confusão, não só na minha cabeça, mas na cabeça de muita gente. Como essa santificação, essa pseudo-santificação, como se fosse um ato nosso santificarmos. Sim. E eu, certa vez, você pregou dizendo que nós somos santos não porque a nossa santidade corpórea existe, mas porque aquele que é santo habita em nós. Sim. Então, essa santificação eu entendo que é divina. Sim. Eu queria deixar bem claro aqui aos ouvintes, e se alguém tiver alguma colocação para fazer sobre isso, eu quero pôr à disposição o nosso telefone, pode conversar com a gente, pode expressar por áudio, por mensagem escrita, e a gente vai ler e, quem sabe, até repassar na próxima. Mas o nosso entendimento aqui, o meu entendimento, quando Paulo diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique. Então, eu entendo que a santificação é um ato divino sobre o homem e não um ato do homem para Deus. Sim. Jesus faz uma pergunta, João: o que é que santifica o quê?
A oferta santifica o altar que santifica a oferta, né? Então, assim, sempre teremos a autoridade de santificar do altar para com o ofertante, né? Assim como aquele que oferta a vida. Há uma responsabilidade nossa de ofertar a vida, né? E eu acho que aqui está santificai-vos, né? Oferte a vida. E o altar santifica a vida ofertada, né? Eu acho que é essa a função, porque a autoridade de santificar é dele. É dele. O Deus Santo santifica. Não é? O Deus que habita em mim é que me santifica. Eu me torno santo não é porque eu sou um execrado. Eu me torno santo porque ele me santifica. Eu oferto a minha vida e ele santifica a vida que eu ofertei. A demanda está dos dois lados, mas quem santifica quem é ele que santifica a oferta da vida ofertada. O cordeiro para o sacrifício que santificava o ofertante era separado desde cedo e cuidado para isso. Mas a oferta só era recebida depois que ela chegava no altar. Sim, porque era o altar que santificava a oferta. E, por conseguinte, o ofertante, né? Exatamente. Coisa linda. Acho que ninguém nem vai mandar mensagem, João. Já está tão explicadinho, né? E sem borrões teológicos, né? A gente está sem borrão. Né? Pode ter borrão em outras coisas, mas nessa daqui a gente está isento de borrão, né? Era o que eu queria que a gente comentasse aqui para não passar em branco, né? Sim. Não, tá versículo beleza. 3, daí a gente vai para o 26, né? 25. Estamos acabando. Vamos lá. Paulo, finalizando a sua carta, amigos, continue a orar por nós. Cumprimentem todos os seguidores de Jesus com um abraço santo. Certifiquem-se de que esta carta seja lida por todos os irmãos. Não deixem ninguém de fora. A maravilhosa graça de Jesus Cristo seja com vocês. Cara, que preocupação boa, né? De que todos... Eu quero pegar aqui o versículo 25, orai por nós. Vocês já perceberam quantas vezes Paulo fala, orem por nós? Desde a carta aos Colossenses, ele vem falando, pedindo, orem por mim, ou seja, Paulo sempre acreditou que a oração dos santos tem valor intercessório. Paulo sempre creu que o apoio que ele recebia não era só financeiro, e foi muito pouco financeiro, mas foi muito mais a oração. Então, não custa nada orarmos uns pelos outros, intercedermos, porque a intercessão tem muito valor. E Paulo reforça aqui, orai por nós. Ou seja, cria Paulo, aquele excelente apóstolo, que a oração dos santos o mantinham em evidência, em liberdade, em segurança. A oração dos santos, disse, salvo engano, é Tiago, que diz que pode muito em seus efeitos, né? Sim. João, confiar na oração dos santos é uma das coisas tão lindas, né? É a quebra da autoconfiança, né? Eu confio em mim, todavia eu também confio em ti e que a tua intercessão terá efeito junto a Deus, né? Agora não é para ficar na oração irmão, 6 horas por mim e eu vou ficar aqui quieto em casa enquanto vocês estão orando por mim, né? Irmão, 6 horas por mim. A gente está há muito tempo na igreja, a gente tem muitas histórias, né? Eu pastoreava uma igreja há muitos anos atrás e tinha uma irmã que ela não podia me ver, que ela dizia: mãozinho, ora por mim. me ora. Tá, eu dizia, tá melhorada. Já tá melhorada. Mãozinho, ora por mim. Tipo confiar assim, na oração do outro. É confiar na oração do outro, né? É descansar. Às vezes eu não tenho fé, mas a sua fé, né? Você já ora por mim através da sua própria fé, e eu não tenho fé. Mas quando eu não oro e só espero na oração do outro, é possível que eu seja beneficiado, mas aquele benefício que lhe traz a necessidade da tua comida hoje, mas amanhã não tem. E quando eu me mantenho em oração e recebo o apoio da oração do outro, aí sim o meu celeiro vai estar cheio. Mas se eu pedir que os outros orem por mim,
É como eu mendigar o pão para comer hoje e amanhã eu vou precisar mendigar de novo. E amanhã eu vou pedir de novo. E vou continuar pedindo. É a mesma coisa do trabalho. Trabalhe para que você tenha com fartura. Ore para que você seja abençoado. Não confie apenas na oração do outro. Confie também na sua oração. O reforço da oração do outro ajuda muito. A intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra podia livrá-la. Quando Deus diz, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu, foi talvez um dia todo. Ele voltou diante de Deus várias vezes. Se houver 50 justos, não, por amor aos 50. Ou seja, havia uma intercessão de Abraão e Deus foi muito fiel em dizer, eu não destruirei a cidade se houver. Isso é oração intercessória. Oração intercessória. Então, orar com intercessão aos outros é válido, contanto que você também esteja orando no mesmo propósito. Eu quero, Loide, ora por mim, porque o Estado me reteve parte do meu salário há tanto tempo, eu quero receber. Mas eu não oro, será que, na verdade, eu confio que vou receber? Se eu não confio em mim próprio na oração que estou fazendo, como é que eu vou confiar que a tua oração vai resolver só porque você é santo? Não. Infelizmente, há muitos caroneiros de oração que saem visitando o círculo de oração das igrejas para receberem a oração santificadas, porque creem que essas orações trazem a resolução para o seu problema. Verdade, pastor. É lamentável que isso é falta de ensino, isso é meninice. Porque o que Jesus Cristo disse foi, entra no teu quarto, ora ao teu pai, em secreto, que em secreto te vê e em secreto te responderá ou te recompensará. É válido sim, quando Paulo diz, orai por nós. Mas uma certa vez ele disse, por esta causa eu me ponho de joelho. Ou seja, a oração que vale sobre nós não é do irmão poderoso. A oração que vale sobre nós é aquela que leva-nos à relação integral com Deus, o nosso contato com Ele. E a oração do irmão reforça aquilo que nós estamos fazendo. Não é uma oração, eu repito, do irmão poderoso, da irmã poderosa, da irmã abençoada, da irmã que Deus ouve, que vai resolver o meu problema. Eu preciso estar em consonância com aquilo que eu estou pedindo, com aquilo pelo que eu estou pedindo oração. Perfeito, pastor João. E eu lembro, pastor João, quando os discípulos, eles prestaram atenção que os seguidores de João Batista sabiam orar. Aí eles se interessaram e pediram a Jesus, ensina-nos a orar também. E Jesus Cristo deu um modelo lindo de oração para eles. Deu um modelo de oração. Jesus Cristo não deu uma oração decoreba para eles. Não deu uma oração Houve decoreba. Um interesse da parte deles. Deu uma oração, um modelo de orar, reconhecendo o Pai como o soberano, aonde Ele está, entronizado, etc., que isso é um assunto para depois. Mas, na verdade, Jesus deu um modelo, mas ensina-nos a orar. A orar. O interesse desses discípulos, né? Em aprender a orar. Eles observaram, eles oram, e nós não oramos. E eles prestaram atenção que o mestre, que Jesus sempre estava orando. E ele diz, nós precisamos também aprender a orar. E foi aonde? Mestre, nos ensina. Não é, mestre, ore por nós. Não, nos ensina a orar também. Não é mestre, ore por nós. Não. E Jesus passava a noite em oração, e eles nunca perguntaram, oraste por nós? Não. E ele, quando levanta as mãos lá no livro de João, diz assim, graças te dou, Senhor. Naquela oração, ele agradece por aqueles que estavam com ele. Isso. Foi lindo quando ele fez aquela oração, agradecendo pelos que estavam com ele. Mas nunca eles pediram, vai que tu vai subir para o monte para orar, ore por nós. Ore pela minha família que eu deixei lá, eu não sei como está com fome. Ore pela companhia de pesca que eu entreguei na mão dos outros que estavam lá, eu não sei como vai indo, não sei se a minha família está sustentada. Não. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Que maravilha. Cara, esse orar sem cessar, orar constantemente, não exclui a possibilidade de você querer subir uma montanha, uma duna. Aqui em São Luís não tem montanha, né? Tem duna. Subir a duna, né? Ir para a beira do mar, não é a geografia que dá qualidade à oração.
a qualidade da oração é dada por essa profundidade que a gente dá na dimensão do Espírito de Deus. Então, assim, não é nenhuma implicância com quem sobe ao monte, com quem desce do monte, com quem ora na praia, com quem vai para o deserto orar. Não é esse o problema. Se você está num lugar que é confortável para ti, né? Jesus fala sobre o quarto, né, cara? Que te inspira. Quarto fechado. Quarto fechado. Mas às vezes o quarto é um inferno, né? Cheio de mofo. Olha, não é só mofo, não. É a confusão que habita aquele quarto, né? As memórias que estão ali. É, isso mesmo. E o teu quarto te impede de orar, não é um problema. Nós estamos falando de um lugar que é tranquilo para orar, que você se sente que é o teu altar, né? Eu até acho, lugar de oração. Eu até acho que quando Jesus manda entrar no teu quarto, mesmo que ele seja um problema, um quarto pesado, você tem autoridade para acabar com tudo aquilo. Não, isso Aquela sim. oportunidade é de acabar com Isso tudo aquilo sim. que existe. Né? Isso sim, João. Mas é que, assim, a gente está dizendo com quem desfruta da autoridade espiritual. Mas quem não tem autoridade espiritual está conquistando esse espaço de autoridade. Busca um lugar mais confortável, teu carro, né, cara? Pô, faz do teu volante teu altar. Um cantinho no jardim. Sim, né? lá, seja lá onde for. Seja onde for. Exatamente. Assim, eu gosto de orar olhando para o mar. Todas as janelas do meu apartamento dão para o mar. Olha aí, coisa Cara, eu fico linda. olhando aquela curva ali da Raposa, da minha janela eu vejo o mar ali todo. Ainda vejo nossas riquezas saindo ali pelos navios, né? Eu vejo um monte de navio lá levando nossas riquezas, né? Não, mas trazendo riqueza também, né? Fazendo troca. Mas eu vejo o mar, cara, não é? À noite eu vejo aquela espuminha lá longe, né? Não dá para ouvir bem o barulho, porque eu estou um pouco distante. É um lugar inspirador. Mas é um né? lugar inspirador. Davi ora dizendo, Senhor, quando eu contemplo os céus... obra dos teus dedos. Sim. Ou seja, é uma oração de reconhecimento, uma oração de grandiosidade daquilo que Deus preparou, né? João, a gente anda tão distraído que a gente nem reparou que a lua nasceu, surgiu no céu, né? Tem que parar para reparar a lua. Que coisa romântica, bonita, não é não? Aquele satélite lindo. Outro dia estava redondinha, feito um tamanco, né? Olhando. Foi a lua mais agradável do ano, que é a lua de agosto. Tá louco, cara. Que linda, né, João? Dia 9 ela Cara, saiu eu hoje. olhei, eu fiquei apaixonado, né? Falei, meu Deus, que esplêndido, né? Que esplêndido. Eu ainda tenho o privilégio de ouvir aquela sinfonia dos sapos e dos grilos, né? Cara, que inspiração. Então, assim, encontra o teu lugar. Muitas vezes eu estou fazendo... Encontra o teu quarto, né? Sim. Pronto. Lógico, assim, Teu eu lugar. vivo uma vida bastante corrida, né? Nós estamos com uma proposta aí para a vida ficar menos corrida, né? Uma proposta para desacelerar. E eu estou gostando bem dessa proposta. Mas eu tenho vivido uma vida muito corrida. E, às vezes, o meu altar de oração é o banco do meu carro. Eu vou do meu lugar de trabalho para casa orando, intercedendo por alguns que eu estou me lembrando ali, que Deus está me trazendo à memória. Eu estou orando por João. João, às vezes, está lá no meio da batalha, né? Ele me avisa, olha, estou viajando, vou cuidar dos açudes lá. Cara, eu sei da labuta que é. Já vi João pescando, né? Despescando, né? Despescando. É luta, cara. Esse cara trabalha pra caramba. E como amigo dele, como não lembrar, né? Quando ele me diz, olha, estou indo para os açudes. Eu sei das dificuldades das piranhas que se alojam dentro do tanque sem serem convidadas, né, João? Devorando os peixes dele. Eu estou ali orando para Deus dar força. O João está com 70 anos, mas ele tem um vigor que eu, muito mais Graças jovem a do Deus. que ele, muito mais jovem do que ele, não tenho o vigor que ele tem. Esse camarada deu uma cambalhota aqui em cima do forro do banheiro da igreja, que, cara, se fosse eu, tinha me quebrado todo. Sobe uma escada de uma maneira Não, tão tá rápida. louco, cara. Veja bem, quando você lê o Salmo 115, quando diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome toda a glória, você há de reconhecer que não é um vigor comum, é preciso reconhecer, porque se tudo isso eu atribuir ao vigor físico que eu tenho, onde está Deus na minha vida?
Eu entendo que aquele salmo, quando diz assim, não a nós, não a nós, ou seja, que o nosso nome não seja a glória, mas a tua, porque aí as nações, ou seja, aqueles que não te conhecem, vão ver Ele te dando vigor. Não é uma demagogia qualquer. É preciso reconhecer que é a graça de Deus para que a gente continue em atividade até quando Ele quiser. Essa é a história. Mas eu queria aproveitar aqui para finalizar, já que o tempo também está indo, quando Paulo diz, saudai aos irmãos com ósculo santo. Ou seja, gente, uma igreja, um convívio igrejístico não é apenas um convívio de domingo ou dos encontros religiosos, litúrgicos. Aqui está a recomendação de Paulo, é que a gente saúde os irmãos. Não esqueça de vez em quando aquele que você não tem visto, dar uma ligada. E aí, como está? Está tudo bem? Deixar uma mensagem, um recado no seu telefone, dizendo, lembrei de você, senti saudade. Como está? Está tudo bem com a tua vida? Saudai os irmãos com ósculo santo. Uhum. Ou seja, ele fala de beijo. Muitas igrejas proíbem, muitas denominações proíbem que você beije o seu irmão, a sua irmã, porque acha que isso é pernicioso. Eu creio que isso cuida da alma, do coração de cada um ao saudar o outro. Uhum. É evidente que vai ter sempre aqueles aproveitadores, mas é tão gostoso quando você dá um abraço gostoso em alguém. Uhum. Um abraço que cura, um abraço que liberta, um abraço que Uhum. abre espaço. Um beijo que abre espaço, um beijo que você se sente realmente transmitido da unção que está naquele outro para você. A tua versão fala ósculo santo? Ósculo santo. A versão aqui economizou, fala de amplexo, fala de abraço. Abraço. Bom, abraço ou beijo, né? Troca de afeto. Já exatamente. Vamos economizar aqui, porque... Né? Eu me lembro uma vez que tinha um menino muito assanhado na igreja, né? Uhum. Sempre tem, né, João? Sempre tem. Os que erotizam tudo, né? Uhum. Erotizam tudo. Aí tinha um menino muito erotizado lá, ele gostava de abraçar. Aí eu disse para ele, meu amigo, vai abraçar uma roseira. Um pé de mandacaru. Um pé de mandacaru. Ai, meu Deus. Tu sente a mesma emoção. Dá um abraço bem apertado na bougainville. Aproveita e beija seus galhos, né? Para ver se deserotiza um pouco essa loucura da tua cabeça, né? Que tem talvez esse cuidado, João, alguns líderes de congregação têm, para evitar... É tipo o vinho e o suco de uva na ceia, né? Alguns, por causa de alguns irmãos que têm problemas com alcoolismo, né? Eu, por exemplo, sempre servi vinho na mesa, mas comecei a perceber, anos atrás, né? Eu ainda morava no Rio, então isso tem quase 30 anos, eu comecei a perceber a dificuldade que alguns tinham e adotei o suco de uva, ok? Mas para proteção, não é? Para proteção. Então, eu aconselho as irmãs a andarem com uma roseira, né? Você percebe que aquele beijo é erótico. Então, bota a roseira na frente do abraço. E deixa ele abraçar a roseira e espetar o peito deles, sem vergonha, né? Porque não sabe o que é santo e o que é profano, né? Gente profana é como diz o texto, né? O que é sujo vai se sujar mais ainda. E o que é limpo vai se limpar mais ainda, né? A intenção do coração sempre é muito perigosa, né? Porque o santo e o profano andam tão perto um do outro que às vezes estão no mesmo corpo, né? Ou habitam o mesmo corpo do ser humano. João, não habita o profano, não habita o santo. Às vezes a gente não distingue, né? Eu às vezes falo, né? Baseado num texto que eu li do rabino Newton Bonder, ele diz que há púlpitos profanos e balcões de negócio sagrado. Olha que loucura, cara. É sério isso que ele falou. Desde que eu li, que eu tenho refletido de verdade. Há púlpitos profanos. Há púlpitos profanos. Como há altares de balcão, não? Altar de lugar de se fazer negócio
que é totalmente sagrado, ninguém está enganando ninguém está passando a perna em ninguém, Transparência, mentalidade de tirar vantagem. ganha, ninguém tirando vantagem de ninguém. Então, é bom a gente perceber o que é sagrado e o que é profano, né? Talvez distinguir isso diminui muito algumas das aflições que nós carregamos. Precisa Né? estar cheio do Espírito de Deus. E não abrimos mão disso, de ser cristão e viver cheio do Espírito de Deus. Imagina, Amém, nem Jesus abriu mão disso, né? Isaías diz que ele estava cheio do Espírito, né? E para estar cheio do Espírito não foi apenas por ter vindo do céu, mas foi preciso que todo mundo visse isso acontecer lá no Jordão, né? Sim. E olha quem viu lá no Jordão, né? Verdade. A multidão toda, viu acontecer, ou seja, um homem cheio do Espírito de Deus. Não é? Não era um homem deificado, era um homem comum cheio do Espírito de Deus. Sim. E era por isso que ele operava milagres. 33 anos numa humanidade plena, né? Não é? Uma humanidade plena. Era um Adão. Por ser cheio do Espírito de Deus. Sim. Gente, chegou o nosso momento de terminar aqui, não dá mais para a gente dar notícias. Eu saúdo a todos com paz, uma alegria poder estar aqui. E minha saudação fraterna a todos vocês. Até logo mais, se Deus assim nos permitir. Queridos, é a nossa despedida. Shalom.